estar com você nesta manhã de sexta-feira para mais um momento do nosso programa Vida Devocional. E a minha oração é que o Senhor Deus, Ele fale ao seu coração. E a palavra de Deus, ela venha de forma a acalentar o seu coração, a sua vida. Você encontre resposta para a sua caminhada na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus, ela produz efeitos em nós inimagináveis, para a glória de Deus. É por meio da sua palavra que Deus nos santifica, que Deus trabalha em nosso ser e nos prepara para o momento tão especial e esperado da vida da igreja, que é o encontro com Jesus Cristo para sempre estar com o Senhor. Nesta manhã nós vamos falar sobre um tema muito importante, a questão do vazio na vida. E eu convido você, eu incentivo você a compartilhar deste link com seus familiares e amigos, para que eles também ouçam a palavra do Senhor, para que eles também ouçam a palavra, nutram esperanças de cada vez mais um encontro com Cristo de forma contundente, que venha satisfazer toda a sua vida. O nosso texto nesta manhã é o Evangelho de João, capítulo 4, que diz-nos o seguinte: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito,
e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. O versículo de número 42, João 4:42, diz-nos assim: e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse texto, ele é muitíssimo conhecido de todos nós. E ele é a grande resposta para a indagação: como eu posso pôr fim a um processo, um momento de vida vazia que eu estou vivendo? Uma vida vazia, ela pode ser sentida, ela pode ser circunstancial, mas também uma vida vazia, ela pode ser longa, longeva. E uma característica de uma vida vazia é que ela é insuportavelmente pesada. Quem experimenta uma vida vazia carrega um fardo, e o fardo de uma vida vazia, ele é insuportável. Nem sempre nós encontramos alguém com quem compartilhar este fardo. E o que fazer quando nós passamos por um processo que se torna insuportável e nós sabemos que o nome disto chama-se uma vida vazia? Nós devemos entender que Deus conhece a nossa história e só Deus pode preencher a nossa vida. A resposta para uma vida vazia é adorar a Deus, é encontrar-se com Jesus, que nos revela a face de Deus e nos coloca diante da presença de Deus. Uma vida vazia, ela também é marcada por não conhecer a Deus e não adorar a Deus verdadeiramente. Há muitas pessoas que estão envolvidas com uma conversa religiosa, com uma filosofia religiosa, mas mesmo assim elas estão vazias. É o caso desta mulher. Jesus disse para a mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis. Porque os samaritanos sofreram um processo de mistura do seu povo por eventos históricos pregressos à chegada do Senhor Jesus, e porque eles estavam à margem, eles não eram puramente judeus como os demais, eles então engendraram um plano de adoração em Samaria, que durante o período interbíblico, dizem os historiadores, que eles até pediram para que o governo helênico, os gregos, os ajudassem na construção e legitimação de um templo em Samaria para que não tivessem de ter contato com os demais. E assim então houve uma confusão neste assunto de qual é o lugar certo para adorar. Hoje em dia muitas pessoas se envolvem com assuntos como este, do tipo, qual é o lugar que eu devo adorar a Deus? Quando na verdade a pergunta é, como eu posso resolver essa questão de um grande vazio na vida? Jesus veio ao nosso encontro para pôr fim a esta pergunta e para nos mostrar a legítima adoração a Deus, que é o que nos preenche de verdade. Eu quero meditar com você alguns aspectos que nós devemos observar, porque quando nós falamos sobre uma vida vazia, naturalmente o ser humano ele se arma, ele veste uma couraça como que impedindo o outro de adentrar um espaço da sua intimidade. Nós temos este hábito e muitas vezes isso dificulta um processo de cura na nossa vida, um preenchimento de fato saudável e bíblico para nosso ser. E esta é uma história que nos diz o quanto Jesus se importa em preencher a nossa vida, em satisfazer a nossa vida para a glória de Deus Pai. Veja só, o texto sagrado nos aponta que há uma mulher com um profundo vazio. E o que nos faz pensar que ela enfrenta este processo de profundo vazio é que ela tem características que nós podemos ver hoje mesmo nas pessoas que passam pelo mesmo.
Uma pessoa que passa por um processo de um profundo vazio é uma pessoa cansada de carregar o fardo do vazio. Em segundo lugar, esta pessoa, ela passa a buscar se preencher, se satisfazer, até mesmo em algo vexatório. Quando essa mulher traz a questão da adoração a Jesus, ele diz, traga-me o seu marido. Ela disse, eu não tenho. E então Jesus disse, você disse a verdade, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. Não é algo louvável isso. É algo vexatório, é uma pecha. Ninguém gostaria de ter uma revelação dessa diante de um espaço público ou que outras pessoas viessem a conhecer a intimidade. Mas uma vida vazia faz com que muitas vezes pessoas se envolvam com coisas vexatórias, rotulantes, e elas mesmo assim, sabendo que isso não preenche a vida, elas continuam. Certa vez uma mulher me procurou dizendo, pastor, ore por mim, porque eu não aguento mais os meus relacionamentos, eu sempre caio numa armadilha de relacionamentos abusivos. E eu disse que oraria por aquela mulher e aconselhei a ela. Passado algum tempo, quando eu a encontrei novamente, ela disse, pastor, eu novamente estou numa teia de relacionamentos abusivos. Por que que as pessoas elas entram em processos como esses? Porque elas procuram pelas suas próprias forças preencher aquilo que só Deus pode suprir. Essa mulher ela havia tido 5 relacionamentos e o que ela mantinha neste momento do encontro com Jesus não era dela. Uma pessoa que passa por um processo e enfrenta um momento de profundo vazio, ela também pode ser uma pessoa que passa a buscar repetidamente as mesmas coisas, mesmo sabendo que aquilo não satisfaz. É uma noite de sexta-feira que começa com risos e termina com choro. É uma noite de sábado que tem promessas de romance, mas que no domingo traz culpa e faz com que a pessoa se esconda. E que na segunda-feira o peso, a dor da culpa e o vazio a visita novamente. Qual é a saída para isso? A saída é saber que Jesus é a única pessoa que veio ao nosso encontro e, sabendo a nossa história, Ele sabe exatamente o nosso endereço, onde nós buscamos preencher a nossa vida. Essa mulher ia até um poço. Não tinha nenhum problema ela ter sede, porque isso é muito orgânico e é nosso. A sede é algo comum. Até Jesus pediu a ela água, porque Jesus estava trafegando uma longa distância rumo a Galileia. E ele parou com sede, dá-me de beber. E essa mulher, ela fica surpresa porque os judeus não conversavam com os samaritanos por conta daqueles eventos transculturais que houve antes da chegada do Senhor Jesus. Mas Jesus se apresenta para ela, se você soubesse quem eu sou, você pediria água da vida. E Jesus disse isso para uma mulher que estava buscando água junto a um poço. Talvez você esteja junto a um poço que você frequenta há muito tempo, que você tem o hábito de visitá-lo. E o Senhor hoje fala ao seu coração, eu quero dar água da vida a você. Eu quero preencher a sua vida. Eu quero matar a sua sede. E a promessa de Jesus é essa, é que todo aquele que nele crê segundo as Escrituras, porque todas as pessoas dizem, eu creio em Deus, mas mesmo assim elas continuam num processo de vida vazia. Jesus disse, aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Nessa manhã a palavra de Deus vem de encontro a mim e a você, para nos dizer que Jesus nos conhece e Jesus deseja matar a nossa sede. Jesus deseja preencher a nossa vida. A sede, ela é insuportável. Você pode fazer um jejum de 1, 2, 3 dias, de até uma semana. O seu organismo pode até se habituar, mas a sede não. Se você está com sede, você tem que beber água, porque um dia com sede, ele é insuportável. No segundo dia, o seu organismo reclama de todas as formas. E demorando
a sede começa a estrangular você de dentro para fora. Uma vida sedenta é uma vida que de dentro para fora nós sabemos o nosso estado e não adianta procurar se satisfazer em fontes escusas. Saiba esta manhã, Jesus veio justamente por causa da nossa grande necessidade, da nossa grande sede, do espaço que nós temos dentro de nós, que só Ele pode preencher. Santo Agostinho dizia isso no século IV. Todo homem tem um espaço vago no seu coração, que só Deus pode preencher. Não adianta buscarmos em outros instrumentos, em outras oportunidades, aquilo que somente Deus pode nos satisfazer. E eu quero meditar com você essa manhã, rapidamente, esses pontos. O primeiro deles é que esse texto nos ensina que Jesus conhece a história de uma pessoa vazia, sabe onde encontrá-la. Jesus tinha de ir a Galileia. Ele sai da Judeia para chegar até o norte da região de Israel, na Galileia, e ele passa por Samaria. Ele poderia ter outras rotas, mas ele sabia que ali ele tinha um encontro que uma pessoa ela deveria saber quem é ele para que toda a história também o soubesse. Jesus sabe onde nos encontrar. Jesus sabe como nos encontrar. Jesus, ele, ao encontrar-nos, ele não nos lança o nosso passado e a condição do nosso vazio para nos acusar. Ele não revela o estado da nossa vida para nos envergonhar. Quando Jesus disse para a mulher, traga seu marido, e ela disse, eu não tenho, ele disse, você disse é verdade, você teve 5, que agora você tem não é seu. Jesus não disse isso para que a mulher se sentisse mal, o vexame aumentasse, mas é uma forma de Deus se aproximar e dizer, eu sei tudo sobre você, eu te conheço, eu conheço a sua história. Talvez você começou uma história buscando amores e romances por causa de abusos que você sofreu, mas eu te conheço, eu quero preencher o vazio da sua vida. Talvez você seja um homem que esteja num processo de relacionamentos e mais relacionamentos porque você está com um grande vazio na vida. Jesus, esta manhã, diz a você, eu te conheço, eu sei quantos amores você se envolveu e nenhum deles preencheu o seu vazio, nenhum deles matou a sua sede. E aqui nós aprendemos pela palavra de Deus que Jesus não apenas revela o nosso estado, ele se revela para que o nosso vazio seja preenchido e a nossa sede, ela tenha fim. Portanto, tudo o que você tem de fazer é ouvir a Jesus e beber desta água. Porque Jesus disse para esta mulher que se ela bebesse da água que ele tem, a sua sede se estancaria. O que é beber da água que Jesus tem? Ou melhor, o que é beber da água que Jesus é? É crer nele, é crer na sua palavra. A água, ela parece um mistério, porque quando nós a ingerimos, tudo que temos de fazer é colocar ela dentro do nosso organismo e ela mesma encontra os caminhos que tem que percorrer. Ninguém toma água imaginando o quanto que ela tem que subir ao couro cabeludo, o quanto que ela tem que descer a planta do pé, o quanto que ela tem que ir à extremidade das mãos, porque a água dentro do organismo, ela tem o seu próprio fluxo e o seu caminho, o nosso organismo a recebe. Não tem metáfora melhor para nós do que essa. Jesus disse, eu tenho água para você. Tudo que eu e você temos de fazer é trazer para dentro o que Jesus tem e nos oferece diante do poço da vida. Nesta manhã, eu desejo orar com você, que está buscando preencher a sua vida. Talvez você seja um evangélico há anos, mas a sua vida está vazia. É porque você se esqueceu de encontrar-se com Jesus no poço de todos os dias. Talvez você seja uma pessoa que já cansou de buscar nas filosofias e nas religiões do mundo inteiro. Eu quero dizer para você, só Jesus tem água para matar a sua sede. Neste momento eu convido você a ancorar o seu coração na pessoa maravilhosa de Jesus. A sua oração pode ser até essa, Senhor, eu não sei como,
tal como esse mistério da água no meu organismo. Ó Deus, realize esse milagre na minha vida. Eu quero receber a Tua palavra, crer de todo o coração. Realize em mim essa satisfação plena para que eu nunca mais busque em outros aquilo que só o Senhor tem para me dar. Creio que nesta manhã Deus há de satisfazer a sede de muita gente e há de satisfazer a sua também. Oremos. Senhor, graças te damos por Tua bendita palavra. Obrigado a Deus pelo privilégio que nós temos de meditar nas Sagradas Escrituras e saber que Jesus veio justamente por causa da nossa condição. O poço que nós frequentamos diariamente, ele não nos preenche. Somente o Senhor, que é a água da vida, ó Deus, pode nos satisfazer e matar a nossa sede. Senhor, onde houver uma pessoa com o coração alquebrado, uma pessoa que talvez esteja em relacionamentos após relacionamentos e concluiu que nada disso preenche a sua vida. Senhor, ministra este coração, ó Deus, humildemente eu lhe peço. Tu que és a água viva, satisfaça a sede desta pessoa. E que ela, como essa mulher, volte para casa falando quem é Jesus, para que muitas pessoas também digam, agora nós cremos porque nós provamos de quem Ele é. Ele verdadeiramente é o Salvador do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus, dá-nos da água que és, para que a nossa vida seja transformada por Ti. E a nossa sede, ó Deus, tenha este fim e possamos testemunhar para o mundo todo o nosso encontro contigo. Dá, ó Deus, um final de semana maravilhoso a quem nos assiste. Para a glória do Teu nome, assim nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.